Ora viva, sejam bem-vindos ao Planeta Mulher, mais um Planeta Mulher. E a minha entrevistada de hoje, olha, ela é tão boa, ela é tão fantástica profissional, que um programa só não deu para ela. Portanto, nossa produção decidiu fazer 4 programas em um só. Tão interessante quanto essa nossa convidada é também o tema que nós vamos trazer hoje. Você sabia que o seu corpo está totalmente relacionado com o seu traço de caráter? É verdade. Mas esse não é assunto para mim, esse assunto é para a psicóloga Egla Alves, que está aqui mais uma vez conosco no Planeta Mulher. E é um orgulho incrível recebê-la aqui, Egla. Obrigada, Claudine. Que bom que você está aqui, sobretudo para a gente falar sobre um assunto que... Muito interessante. Muito interessante e pouco conhecido. Este é um tema que a Claudine me propôs e que eu achei muito interessante porque nos pode ajudar em termos da nossa vida do dia-a-dia e além disso não é muito conhecido. Eu acho que vai causar um bocadinho de controvérsia, mas isso também é bom porque nós às vezes quando as coisas são difíceis de encarar custam-nos um bocadinho a engolir, então fazemos ali uma negaçãozinha. Mas eu acho que depois das pessoas perceberem bem o que é que nós vamos dizer aqui vão perceber que faz muito sentido. É verdade, Egla. Sabe que eu acho que esse tema ele é bastante pertinente para a época que nós vivemos. Vivemos numa época que temos tanta pressa de tudo, que esquecemos de olhar para quem somos nós, por que meu corpo está assim, o porquê que determinadas ações que eu tenho aparecem simplesmente e, de repente, se partirmos do pressuposto que eu posso me conhecer, eu posso entender de tudo, de onde tudo isso veio, eu posso melhorar, porque esse é a nossa ideia de estar claro um pouquinho sempre melhor. E eu acho que também o que é interessante é, nós vivemos hoje em dia, muito por causa também da comunicação social, das redes sociais, nós vivemos a cultura da imagem, não é? Sim. E estamos em constante luta com o nosso corpo. Porque é verdade, nós estamos em constante luta e se nós percebermos, que é o que vamos fazer aqui, se nós percebermos porque é que temos esta estrutura corporal, eu não me vou sentir a pior pessoa do mundo. Eu vou perceber que faz sentido a estrutura corporal que eu tenho. E faz sentido porque está conectada à minha mente. Então, atenção, porque o seu corpo fala muito mais do que você pode imaginar sobre o seu traço de caráter. E Egla vai falar sobre isso. O que é, primeiro, traço de caráter? Vamos começar por aí para que toda a gente que esteja lá em casa possa entender. Então vamos aqui regredir um bocadinho a 1933 e ao início da psicanálise, que as pessoas, no geral, até sabem o que é psicanálise e os psicanalistas. Havia um discípulo de Freud, que foi Wilhelm Reich, e que tinha uma teoria que começou a desenvolver, nessa altura lançou o seu primeiro livro sobre os traços de caráter, começou a desenvolver uma teoria muito interessante. Esta teoria era tão interessante, mas tão controversa na altura, que ele teve que ir para os Estados Unidos, em 1939, e acabou por ser perseguido nos Estados Unidos, que nós achamos que é um país muito vanguardista, que é um país muito desenvolvido, que as pessoas estão muito abertas. Não, ele acabou por ser perseguido e acabou por falecer em 1957 na cadeia. Ok. Nos Estados Unidos. Veja lá, os heróis de antigamente acabavam... Como acontece muito hoje, muitas vezes não entendemos quem vem com ideias, você falou muito bem, de vanguarda, coisas tão novas. Se calhar já tem aqui, a Egla já trouxe aqui pra gente uma sementezita. Não julguem tanto as outras pessoas por vir com algo novo, que de repente até pode surgir alguma coisa muito boa que vem hoje por aí, em dia não é? Está a ser muito desenvolvida. Então, o que Reich dizia é que, e é uma coisa que hoje em dia as pessoas também falam muito, é que o nosso corpo e a nossa mente não são duas coisas dissociadas. Porque há muito aquela coisa da psicologia é uma coisa, a medicina é outra. Para ele, já naquela altura, veja como ele era inteligente, não há essa dissociação. O corpo e a mente são um só, e o que estrutura a nossa mente vai se refletir no nosso corpo. Faz tanto sentido isso. Todo sentido. E depois ele na altura não ligou, mas nós podemos ligar hoje em dia porque faz todo o sentido, que é para ele existia uma energia, que era a energia orgone, que era a energia que passava, fluía pelo nosso corpo e que havia centros onde essa energia ficava bloqueada, que iam gerar couraças. E as couraças eram o quê? Eram partes do nosso corpo, musculares, onde havia tensão, que ficava aí bloqueada. O que é que hoje em dia nós podemos muito fazer a ponte com, por exemplo, o Reiki e com outras coisas alternativas que trabalham muito a energia. Sim, sim. Se nós virmos a teoria de Reich, dá para se
dá para como fazermos a base ligação com muitas outras coisas. Ele liga também, já podemos ligar à espiritualidade. Ele na altura não ligava porque ele era um homem extremamente científico. Sim. Ele era médico de base e depois era psicanalista. Ele foi expulso da teoria psicanalista porque eles também não concordavam com ele porque ele criou a sua própria derivação. Assim também como Jung. Exatamente, não é? Exatamente. Houve nesse momento uma dissociação Freud, de tudo. Na altura, quem não aceitasse o que ele dizia e quem não aceitasse cegamente a sua teoria acabava por ser expulso da sociedade psicanalítica. E aqui Reich foi na altura que ele foi para os Estados Unidos. O fato é que nasceram coisas fantásticas nessa época. Completamente, né? Sim. E de alguma forma o Freud inspirou essas pessoas todas a crescer. E há muitas bases aqui nesta teoria. Então, o que é um traço de caráter? Um traço de caráter é uma forma, um mecanismo de defesa que o nosso corpo arranjou para lidar com um trauma. E o que é um trauma? Um trauma é uma situação inesperada e impactante que nos acontece e que depois e que gera dor e que nós temos que arranjar uma forma de lidar com essa dor. Sim. Um trauma pode ser, por exemplo, uma situação, não tem que ser uma situação que aconteça só uma vez, porque nós às vezes temos a tendência que uma coisa traumática é uma coisa que acontece só uma vez. Não, pode ser uma coisa que acontece repetidamente e que há uma altura em que nós quebramos e que nós não conseguimos mais e temos que arranjar uma forma de lidar com essa dor. Então, o que Reich dizia era que esse trauma iria imprimir, digamos assim, características no nosso corpo físico, tanto como na nossa mente. E é tão fantástico que quando nós falamos em trauma, não necessariamente o trauma depois que a gente nasceu, porque ele já traz aqui até algumas situações de que antes de nascer, no próprio útero, a gente já recebeu algum trauma. Exatamente. Para Reich, estes traumas vão ser vividos e vão ser experienciados, exatamente, desde a gestação, ou seja, enquanto estamos ainda na barriga da nossa mãe, e até aos 5 anos de idade. No fundo, na primeira infância. Exatamente, no fundo é o que os psicólogos todos já sabem, é que a nossa personalidade, toda a nossa história vai ser criada, digamos assim, os alicerces, pelo menos vão começar a ser construídos nessa altura da primeira infância. E Reich também acredita nisso e acha que os traumas são gerados aí. Depois, o que nos acontece é que esses traumas, lá está, geram aqui uma estrutura, um traço de caráter. Existem 5 traços de caráter e esses traços de caráter vão então definir a forma como nós nos relacionamos com o mundo, relacionamos com as pessoas, connosco próprios, a forma como nós agimos, a forma como reagimos, como pensamos, as nossas crenças, a energia que nós temos ou não. No fundo, vão aqui definir tudo o que nós somos. Prepara seu coração, que é agora que você vai começar a entender quem é você e as pessoas que te rodeiam. Vamos para o primeiro traço? Vamos sim, senhora. O primeiro traço, então, salvo erro, é o esquizoide. É sim. E uma salvaguarda antes, porque é importante dizer isso, já disse uma palavra que as pessoas começam já a dizer, ai, que horror. Bem, que eu sabia que você era esquisito. Exatamente, então uma coisa que nós temos que dizer é os nomes que nós vamos dar aqui a estes traços de caráter são os que foram definidos na altura por Reich. Mas na altura, quando eles foram definidos por ele dessa forma, ainda não havia as perturbações de personalidade que são conhecidas hoje, nomeadamente tudo o que tem a ver com esquizoide, esquizotipo, todas essas famílias. O que eu quero que as pessoas percebam é que estes nomes, tudo o que elas já sabem sobre estes nomes, esqueçam. Não tem nada a ver, não tem nenhuma relação. Só os neo-reichianos, ou seja, quem hoje estuda Reich, só continuou com essa nomenclatura porque achou que isto seria dar ao seu autor o crédito que ele merecia, não é? E então por isso é que continuam estes nomes. Mas não queremos assustar ninguém. A Egla, antes da entrevista, aqui ainda no início, você falou que em Portugal já tem uma escola, não é isso? Exatamente. Uma associação que trabalha com o corpo, com psicologia corporal. Exatamente. Isso também é muito fantástico, até quando a gente pensa, isso é algo que ainda não chegou em Portugal. Não, já chegou aqui, já se fala muito sobre isso e eu tenho a impressão que vai ser cada vez mais, não é? Eu acho que faz muito sentido. Sim, eu acho que sim e acho que enquanto psicóloga sempre achei isto, mas cada vez acho mais que nós temos que ter aqui uma formação muito eclética. Temos muito variada, temos que procurar coisas diferentes, temos que ver as coisas de vários pontos de vista, porque
uma teoria pode adaptar-se muito bem Olha, a tá um aí. utente meu, a uma pessoa que esteja comigo em consulta, e outra vertente ou outra escola Completamente já não se diferente. adaptar. E eu acho que nós também temos aqui que abrir um bocadinho os horizontes, que saber um bocadinho de várias coisas diferentes para também adaptarmos à melhor resposta ao nosso cliente, sem dúvida nenhuma. Então vamos lá ao esquizoide, Exatamente. sem preconceito com o nome. Sim. O esquizoide é um traço de caráter que é formado ainda quando a mãe está grávida, ainda quando o bebê está na barriga da mãe, e vai mais ou menos até ao 10º dia de vida. O que é que acontece nesta altura? Porque agora as pessoas estão a pensar como é que uma criança na barriga da mãe tem um trauma. Isto não é possível. É possível. Porque o que acontece isto foram mães que, por alguma razão, não estiveram bem nesta gravidez. Ou porque foi uma gravidez indesejada e não a queriam, ou porque houve alguma coisa externa que lhes causasse stress, ou porque não sabem lidar com o facto que vão ser mães. Há qualquer coisa que faz com que estas mães ativem ali um bocadinho o seu stress. Vamos lembrar que, por exemplo, nessa situação em que nós estamos de pandemia, logo no início, as mulheres que engravidaram, se calhar, passaram por Sim, isso. claro que com sim, tanto sem dúvida. medo, será que eu vou poder passar essa doença para o meu filho? Será Sim, que sim. não? Portanto, são situações que muitas vezes a mãe não consegue controlar. Claro. E aqui é muito importante, desde essa primeira entrevista, mostrarmos que esse aqui não está relacionado com uma culpa da mãe, não está relacionado com uma responsabilidade da mãe. Sim. E sim, situações que acontecem Exatamente. interior ou exterior àquela gravidez, não é? Exatamente. Até porque, assim, todos temos todos os traços de caráter, isso nós vamos ver, eles são 5, todos temos todos. O que acontece é que há 2 a 3 que são dominantes. Prevalecem, sim. Exatamente, que prevalecem em relação aos outros. Há um que prevalece mais e depois há mais 1 ou 2 que estão ali na corda bamba. Exatamente. O que é que acontece então a esta mãe? Esta mãe fica então muito nervosa com alguma situação, muito ansiosa, e cada vez que a mãe fica ansiosa, nós, quando estamos em stress, ativamos os nossos mecanismos de defesa e o nosso sangue vem para as extremidades, pernas, braços, mãos. Quando isto acontece e o sangue vai para as extremidades, o útero torna-se, o útero, que para a criança era um sítio confortável, aconchegante, quentinho, torna-se frio e desconfortável. Porque aquele sangue que deveria ir para o útero, que iria proteger à volta do útero, não, vai para as extremidades da mãe. O que é que a criança faz? A criança vai sentindo que está ali uma situação menos confortável e vai se mexendo. E cada vez que a criança se mexe, a mãe lembra-se que está grávida e volta à situação de stress. E o útero volta a estar frio. E esse é um lugar em que a criança não se sente confortável. O que é que a criança não pensa, digamos assim ainda, mas o que é que o seu corpo lê? Que eu não deveria existir. A minha existência não é desejada. E ele sente o que é uma dor existencial da pessoa esquizoide, que é a rejeição. O mundo não me quer. Coitadinha, ainda dentro da barriga. Completamente. Eu acho eu acho que isto é uma forma de nós percebermos quem é esquizoide, porque eu já vos vou explicar o que é que a pessoa é depois, quando é adulta, e isso se calhar vai nos fazer perceber muitas pessoas. Sim. E isso faz com que a gente também tenha outro tipo de reação perante estas pessoas. Exatamente. Então, a criança sente isso, sente-se rejeitada e vai ficar cada vez mais quietinha. E o que ela vai perceber é que quanto mais quieta ela estiver, melhor para ela. Porque a mãe não se lembra tanto que está grávida, não ativa tanto a sua resposta ao stress e ele não se sente tão desconfortável dentro do útero. Quando esta criança nasce e cresce, não é? Agora vamos falar em adulto, ou em quais são os traços depois, como é que isto vai se mostrar ao longo da nossa vida. São aquelas pessoas que nós conhecemos que são extremamente fechadas, aquelas pessoas que não incomodam ninguém, que não querem ser incomodadas, que querem estar no seu cantinho. O que é que estas... Geralmente são introvertidas, não é? Muito, exatamente, mas têm uma potencialidade incrível que são extremamente criativas. E porquê? Porque enquanto a criança estava dentro do útero da mãe e estava a sentir todo aquele mal-estar, o que é que a salvou? A sua criatividade, a sua cabeça. A atividade cerebral, não é? Então, ela criou a sua própria realidade, onde ela era feliz e onde se sentiu bem. Então, fechou-se lá dentro. Então, são aquelas pessoas, por exemplo, nós vemos muitos jovens, hoje em dia, que têm traços esquizoides,
que são aqueles jovens que estão o dia todo ao computador fechados no quarto e não querem ter contato com ninguém. São esse tipo de jovens, esse tipo de pessoas. Aquelas pessoas que são, lá está, que são extremamente criativas, podem ser génios se ultrapassarem a sua dor existencial. Porque depois, quando nós estamos em crise, o que vem ao de cima é a rejeição. E eles fazem tudo para não serem rejeitados. Porque isso é uma dor imensa com a qual eles não conseguem lidar. Então, porque foi no início da vida, né? Exatamente, completamente. E sobretudo por ter sido da mãe. Sim, sim. E eles fazem outra coisa, que é, eles não sentem. Eles cortaram com o sentimento. Para eles o sentimento não existe. A emoção, os sentimentos não existem. Então são aquelas pessoas que, se nós tivermos uma conversa de meia hora com elas, vamos adormecer, porque elas são extremamente chatas. Porquê? Porque não há emoção no que elas dizem. Elas são extremamente inteligentes, extremamente criativas, mas depois não transmitem emoção nenhuma. São aquelas pessoas que, lá está, são mais... geralmente são aqueles mais inteligentes da turma. Sim. Sim, sim. Mas os nerds. Exatamente. Exatamente. Fisicamente, porque nós começamos por dizer que isto fisicamente imprimia características, ainda não falamos nisso. Fisicamente. Altos? Exatamente. Muito altos e magros. E porquê? Porque a energia está toda na cabeça e o que foi desenvolvido foi a cabeça deles. Então, altos, magros, com olheiras, olhar perdido, articulações muito bem definidas, aquelas pessoas que a gente olha e vê os ossos das articulações. Jesus, eu já estou imaginando montes de pessoas assim, os esquizoides, meus amigos. Sim, completamente. Aquelas pessoas que a gente olha e que têm um ar meio desengonçado. Parece que, a gente diz, credo, é tão desengonçada, que estão super distraídas, vivem no seu mundo. Lá está, nós estamos aqui e falamos, e a Claudine também já tinha referido isso, nós falamos na mãe e nas reações que ela teve. É importante dizer que a mãe não deve sentir culpa por isso, porque, e nenhuma mãe deve sentir nestes traços de caráter, porque lhes deu, um trauma, é verdade, aconteceu, mas também lhes deu uma potencialidade, uma coisa muito boa, um recurso que é para a vida. E estas pessoas, quando percebem que lá está, que a ligação aos outros não é assim tão má, e que eles até podem existir, quando eles aceitam a sua existência, eles são pessoas brilhantes. São pessoas super criativas, são pessoas que estão, que lá está, que conseguem brilhar. Porquê? É quando eles aceitam que são incríveis. E assim que eles aceitarem que são incríveis, eles têm o mundo na mão. Então vamos lá. A tristeza, vamos chamar assim, do esquizoide é: eu me sinto rejeitado. Nem é tristeza, porque ele nem sente, é inconsciente, né? O que ele fez foi, ele racionalizou tudo. Então nada se pode sentir. Tudo é explicado pela nossa cabeça. Gente, isso é tão incrível. Completamente posto de lado. Porque se eu sentir, eu vou sofrer. Então eu não sofro. Eu não sinto. E quais são as forças? A grande força é a criatividade. Por isso, é como nós já dissemos, há aqui uma dor que é a dor da rejeição, e são pessoas, lá está, que ao longo da sua vida vão sempre tentar fazer de tudo para que não sejam rejeitados, para não reviver esse trauma, mas são pessoas extremamente criativas, que criam coisas incríveis, aquelas séries espetaculares que nós vemos na televisão, aquelas mais repescadas, que nós às vezes dizemos que têm muita fantasia. Como é que foi feito? Onde é que veio desta cabeça? De um esquizoide. Foram de um esquizoide, de certeza absoluta. Aqueles livros espetaculares que nós lemos e que dizemos como é que é possível criar todo este universo. Foi um esquizoide. Interessante que ainda hoje eu estava indicando uns livros para uma amiga minha e estava escolhendo com muito cuidado qual que ela iria gostar, porque é uma pessoa muito inteligente, e pensei nisso. Eu falei, como será a cabeça de uma pessoa para escrever isso? Veio aí a resposta agora, ela trouxe a resposta agora para mim. É o esquizoide, é a pessoa que criou uma realidade alternativa na sua cabeça. E então eles vivem muito dentro do seu próprio mundo, eles criaram o seu mundo. Quando temos o esquizoide, é quem também poderá ter a tendência a desenvolver esquizofrenia. Mas isto aqui, não são todos esquizoides. Sim, é uma tendência. É uma tendência. Porquê? Porque lá está, ele já clivou a realidade e a cabeça dele. Já percebi. Então já fez, ele já faz. Só que há pessoas que se conseguem depois integrar e ter uma vida normal, e há aquelas que nunca ultrapassam isso, mas isso depois também tem a ver com os outros traços de caráter e também tem a ver com a própria história que a pessoa vai viver, sem dúvida nenhuma. Viu como eu estava certa? Um programa impossível para essa mulher, toda uma semana. Agora, a pergunta que não quer calar. Como é que nós vamos lidar com o esquizoide? Já que eles são extremamente criativos, eles também são... eles são atenciosos, apesar de que eles estão no mundo deles, mas eles prestam muita atenção em tudo que está ali ao seu redor, até porque são muito inteligentes. Como nós
lidamos com os esquizoides nossos de cada dia? Eu acho que uma coisa muito importante a fazer a uma pessoa que seja esquizoide é respeitar o espaço dela. Por exemplo, isto são pessoas que não gostam de toque, que não gostam, que querem ali criar o seu espaço, o seu mundo, a sua bolha. Por isso, o que nós temos que começar por fazer é isso mesmo. Por exemplo, são pessoas que usam óculos, que os óculos afastam do mundo. São pessoas que podem ter alergias de pele, porque faço aqui a minha separação comum. Isto sou eu, o resto do mundo. É muito fácil de lidar com eles. Eu acho que primeiro temos que perceber esta criatividade e entender isso. Não é criticar eles viverem no seu mundo. Porque muitas vezes o que a gente faz é criticar. Que estás sempre fechado, que chatice, porque tu não te dás com ninguém, crede, que tens a mania que és melhor que os outros, ou o que é. É antissocial. Exatamente. Não. A gente ouve isso muito. Se essa pessoa se sentir compreendida no sentido em que eu quero que tu existas e para mim é importante, porque lá está, a principal crença que eles têm é eu não devia existir, não devia estar aqui, então eu vou estar o mais calado possível para não chatear ninguém. Isso é muito difícil porque é algo inconsciente e passa a ser tudo muito mais forte, porque quem nos domina é o inconsciente. Exatamente, não é nada disto é pensado. O que é que fazemos então a um esquizoide? Primeiro, respeitar o espaço deles, completamente respeitar aquele espaço e depois então valorizar esta criatividade imensa. Até o próximo programa, nós voltamos com a Egla e vamos falar no próximo programa sobre traços de caráter da mesma forma, só que nós vamos falar do traço oral.